quinto ano, vamos dar início à nossa aula de ciências. Abram a apostila de vocês na página 26, ok? A vegetação e a qualidade da água. Nós vamos entender um pouco melhor como os vegetais e as plantas contribuem para a qualidade da água, o que elas fazem, para proteger a nossa água. É isso que nós vamos estudar nesse conteúdo. Olhem lá, nós vamos falar sobre a transpiração de uma planta. Olhem lá na apostila de vocês, tem um esquema lá. A planta, ela suga a água da onde? Da raiz. Essa água vai pelo caule, vai subindo, e ela é eliminada pelas folhas, Então, ela suga a água líquida e elimina a água vapor pela transpiração. Então, essa água liberada, ela sai em forma de vapor pelas folhas de uma planta. Você sabia? A água liberada pelas plantas na transpiração contribui para manter a umidade do ar. Então, em um lugar, quanto mais plantas tiverem nesse lugar, o ar vai ser mais úmido. Por quê? Ocorreu maior transpiração. Um lugar que tem pouca vegetação vai ser um ambiente seco. Por quê? Tem pouca vegetação, não vai ter tanta transpiração, o ar não vai ser tão úmido, então vai ser uma região mais seca, o ar mais seco. Outra contribuição dos vegetais para o ambiente é a mata ciliar. Mata ciliar é a vegetação que nasce à margem, à beira de um rio. Olhem lá a imagem do rio com mata ciliar preservada. É essa margem, essa vegetação que nasce na beira de um rio. Essa mata que nasce protege os rios contra a erosão. Lembram lá que a erosão, quando a terra invade, quando ocorre, lembram? Então, essa mata segura a terra para essa terra não entrar no rio. E também para evitar a poluição, porque elas estão lá para tirar todos os resíduos impróprios, depositados na água. Por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e das águas? Vocês lembram que nós já trabalhamos da importância de preservar a vegetação? Lembram lá na geografia que nós estudamos sobre os desmoronamentos, o crescimento urbano, que eles ficavam tirando a vegetação? O que acontecia? Chovia, não tinha nenhuma vegetação, nenhuma árvore no morro, porque eles tiraram para construir. O que aconteceu? Chove e essa terra que está sem nenhuma raiz para segurar, desmorona, cai em cima das residências, Aconteceu vários acidentes desse tipo por causa da tirada da vegetação. Então agora nós vamos saber o porquê que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água. A copa das árvores, a parte de cima das árvores, quando chove, ela segura um pouco da chuva, Tem um monte de árvore, a chuva cai, elas seguram. Quando está chovendo, se vocês ficarem embaixo de uma árvore, é a mesma quantidade de chuva em cima de vocês, se vocês estiverem
no lugar aberto ou embaixo de uma árvore? Embaixo de uma árvore, o volume de água é menor, porque a parte de cima, a copa, ela segura essa água da chuva, né? E como ela fica na copa, muitas dessa água é evaporada, não chega a descer e para o solo todo esse volume. Essa água que não evaporou, que continuou em cima da copa, ela vai escorrendo pelos troncos da árvore, chegando ao solo com mais suavidade, né? Cai lá, vai descendo mais leve, que vai escorrendo mais leve do que se tivesse a chuva caindo direto no solo. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais. Isso protege e evita que formem enxurradas, né? Porque a chuva cai, encontra folha, galhos, vegetais. Então, essa chuva que caiu segura um pouco. Já pensou se não tivesse nada? A água ia passar levando tudo. Em um solo sem proteção, a força da água remove os nutrientes e carrega o solo para longe, em um processo chamado erosão. Então é aquilo que nós falamos, as plantas seguram o solo, né? Escorre o mínimo de água no solo. E se não tiver nenhum tipo de vegetação, a água desce e leva toda essa terra, né, para um determinado lugar. Então, por isso que às vezes cai, desmorona um morro, alguma coisa, as pessoas tiraram a vegetação, a chuva caiu e leva para longe essa terra. Se o solo for levado para dentro dos rios ou mares, acontece um fenômeno chamado assoreamento. E esse corpo d'água vão ficando cada vez mais rasos pelo acúmulo de terra. As raízes das plantas também ajudam a evitar a erosão, pois formam uma rede que segura o solo. Então imaginem lá, tem lá um lago, um rio, ok. Não tem nenhuma vegetação, né? Nenhuma mata ciliar, vegetação que ocorre ao redor do rio. Não tem. A chuva cai, mas aquela chuva forte, forte, forte. Chove, 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 não tem nenhuma vegetação para reduzir esse volume de água. Cai direto na terra, acontece o quê? Essa terra vai correr para onde tem água. Com isso vai enchendo rios, lagos de terra. Isso acontece o quê? Vai diminuindo, né? Vai enchendo de terra, vai diminuindo. Vocês já brincaram na areia de fazer um buraco? Um buraco, vocês estão fazendo um buraco. De repente vem a onda. Vocês acham que fizeram um buraco super fundo. A onda vem, mexe com a estrutura que está em volta, aquela areia que está em volta do buraco de vocês. Essa areia não vai entrar no buraco? Vai. O buraco não vai ficar mais raso? Vai. É isso que acontece. Imaginem lá, a chuva cai, essa terra que está sem nenhuma proteção, nenhuma vegetação, leva essa terra toda para dentro da água. Como o solo das florestas tem a proteção das raízes das plantas, a água é absorvida em quantidades uniformes. Em um lugar sem vegetação, o solo tende a absorver menos água, pois grande parte dela escorre pela superfície. A água que é retirada no solo da floresta se infiltra
e alcança os reservatórios, os aquíferos, ou são levadas lentamente em direção aos rios e outros corpos da água. Se a água fosse levada toda de uma só vez no momento da chuva, os rios poderiam transbordar. Além disso, em épocas de pouca chuva, o rio poderia até secar, porque não haveria reserva subterrânea suficiente para absorvê-la. Então aqui está dizendo que se chove, a água vai subindo, o que pode acontecer? Transbordar, né? Então tem nessa página um esquema, um desenho lá, estão vendo? É uma representação esquemática da importância da mata ciliar para o ciclo da água. Temos lá um rio, né, com água, ocorre a evaporação. Evapora, daí nós temos a precipitação, é quando vai para as nuvens, carrega as nuvens e ela chove. A água cai na copa, escorre pelos troncos e vai até o chão, né? Alguma, um tanto de água que escorreu pelo tronco, infiltra no solo, né? Forma os aquíferos e um pouco escorre para a água, né? Vai penetrando e volta para a água. Ocorre também a transpiração dos vegetais, né? Ela absorve a água da raiz, sobe pelo caule e transpira pelas folhas, certo? Então, isso daqui é um esqueminha. Então, vocês sabem que a vegetação é importante, né? Para não acontecer nenhum desastre ambiental. Então, nunca retirem a vegetação, certo? Tem também a vegetação que é muito, muito importante lá do litoral. Vocês já viram que tem aquelas restingas que ficam perto da areia, da praia? Então, ela segura a maré. Quando a maré sobe, né, a maré está subindo, ela vem para onde? Lá para a calçada, lá para os prédios, tudo. Essa mata que tem, essa restinga, ela segura essa água, para a água não invadir, né, a calçada, a rua, né? Então é importante também essa vegetação que fica nas praias, porque ela segura para, se a maré subir, ela não invada, né, a cidade. Conectando com preservar as florestas e as matas ciliares é um grande desafio, mesmo que saiba há muito tempo da importância das matas para a conservação das águas e a quantidade das chuvas. Preservação desde os tempos do Império. Vamos ler? Acompanhe aí esse texto aí na mochila de vocês. A floresta da Tijuca faz parte da Mata Atlântica. Vegetação cobria todo o litoral brasileiro antes do descobrimento. Com a chegada dos colonizadores, o número de pessoas aumentou muito e várias árvores foram derrubadas para dar espaços a casas e ao cultivo do café. Mas aí surgiu um problema. Essas árvores eram responsáveis por reter a água da chuva, que ia direto para as nascentes dos rios e abastecia as casas. Daí, quanto menos árvores, menos água para a população. Com cada vez mais gente morando no rio, você pode imaginar o tamanho da confusão. O imperador Dom Pedro II ficou muito preocupado com a falta de água. E para solucionar o problema, ordenou o reflorestamento da região.
Isso que hoje tem uma área equivalente a 4.000 campos de futebol, conta Luiz Fernando Lopes, analista ambiental do parque. Desde então, o reflorestamento continua sendo feito pelos profissionais que trabalham no parque, mas até hoje tem gente que trabalha a recuperação da floresta. A prática de soltar balões, por exemplo, tem causado incêndios que aumentam o desmatamento. Nas áreas queimadas, é muito difícil fazer o replantio, o que dificulta a tentativa de preservação, alerta Luiz Fernando. Então, aqui está falando da Floresta da Tijuca, do Rio de Janeiro. O que está acontecendo? O que aconteceu com ela? Então, aqui deixou claro que soltar balão prejudica, é proibido, principalmente se cair numa mata. Vocês viram? Ela queima de um jeito que não tem como plantar novamente nessa área queimada, né? Então, por isso que a fiscalização fica bem em cima do pessoal que solta o balão. No lápis na mão, na página 29, olhem lá, durante a aula, o prof vai explicar para vocês e depois vocês vão realizar e depois fazemos a correção. Lápis na mão. Durante a aula de ciências, a professora envolveu um dos galhos de uma planta com um saco plástico transparente e o amarrou com um pedaço de barbante. No dia seguinte, os alunos observaram que havia gotas de água dentro do saco e ficaram intrigados. Com base no que você estudou, explique como surgiram essas gotas. Tá vendo? Pegaram uma planta, colocaram um saco e amarraram. Deixaram lá. No dia seguinte, formou gotículas de água. Como que aconteceu? Depois vamos pensar para responder. Número 2. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade do ar seja superior a 60%. Em determinada cidade, a umidade do ar estava há vários dias em torno de 25%, e isso estava prejudicando a saúde dos moradores, principalmente em relação a problemas respiratórios. Qual das 3 medidas sugeridas é a mais eficiente para aumentar a umidade do ar dessa cidade e mantê-la em nível saudável? Temos plantar árvore. Será que ajuda com a umidade? Instalar chafarizes. Ajuda a umidade ou aguardar a ocorrência de chuvas? Vocês vão fazer X em uma opção só. Número 3. As raízes das plantas absorvem água. Pensando nisso, em épocas com poucas chuvas, alguns agricultores retiram as matas ciliares com a intenção de aumentar a quantidade de água dos rios. Por que essa prática tem efeito contrário ao desejado? O que acontece? Eles querem tirar a mata ciliar para essa água entrar no plantio, na agricultura. O que pode acontecer? Pensem lá. E no livro de atividade de vocês, na página 60, pegaram lá? Número 5. Sobre a relação das plantas com a manutenção do equilíbrio no ecossistema. Assinale a afirmativa correta. Vamos fazer X sobre a relação planta com ecossistema. Primeiro lá. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais que protegem o solo. É correto? Em um solo desprotegido, a força da água remove seus nutrientes, carregando para longe
O que caracteriza o assoreamento? Outro, as raízes das plantas ajudam a evitar a erosão, porque formam uma rede que segura o solo. E as florestas não conseguem reter poluentes, facilitando a chegada deles ao corpo da água. Marquem lá o que vocês acharem correto. Voltamos, número 6. Observe a imagem e justifique a importância das matas ciliares para a qualidade da água e a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas. Olhem lá, tem uma imagem. Em um lado desse rio, encontramos a mata ciliar. Em outro, não tem a mata ciliar. O que pode acontecer? Qual é a importância da mata ciliar? Certo? Isso que vocês vão responder. Na 7, a água é fundamental para a existência de vida na Terra. Pesquise em jornais, revistas ou na internet 2 imagens que mostrem a importância da água para os seres vivos. Colha no espaço a seguir. Depois escreva uma legenda para cada uma delas. Então, essa número 7, essa questão, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a água, a importância da água para a existência de vida na Terra. Colhem as 2 imagens e vão fazer uma legenda. Uma legenda seria o que essa imagem está falando, está querendo passar para a gente. Ok? Então, realizem as atividades. Depois nós voltamos para a correção. Ok? Caprichem! Voltamos para as correções, ok? Então, apostila, página 29. Vamos lá? Lápis na mão. Durante a aula de ciências, a professora envolveu em um dos galhos de uma planta um saco plástico transparente e amarrou com um pedaço de barbante. No dia seguinte, os alunos observaram que havia gotas de água dentro do saco e ficaram intrigados. Com base no que você estudou, explique como surgiram essas gotas. Olhem lá, temos lá a plantinha com o saquinho, né? Amarrado, o saco plástico amarrado. No dia seguinte, eles observaram gotículas de água. Por que isso aconteceu? Porque a planta transpirou, liberou vapor de água que condensou e formou gotas de água, certo? Então, olha, número 1, a resposta: a planta transpirou, liberou o vapor da água que condensou e formou as gotas de água. Número 2. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade do ar seja superior a 60%. Em determinadas cidades, a umidade do ar estava há vários dias em torno de 25%, e isso estava prejudicando a saúde dos moradores, principalmente em relação a problemas respiratórios. Qual das 3 medidas sugeridas é mais eficiente para aumentar a umidade do ar dessa cidade e mantê-la em níveis saudáveis? O interessante seria plantar mais árvores. A árvore deixa o ar mais úmido? Sim. A árvore puxa a água do solo?
nas folhas ela transpira. Transpirando, o ar fica mais úmido. Então, vocês vão fazer um X na letra A, no desenho A. Número 3. As raízes das plantas absorvem água. Pensando nisso, em época com poucas chuvas, alguns agricultores retiram as matas ciliares com a intenção de aumentar a quantidade de água dos rios, porque essa prática tem efeito contrário ao desejado após certo tempo. Porque as raízes das árvores possibilitam a entrada, mais uniforme da água no solo. O tal alcance, que daí ela vai, penetra e vai lá para as reservas subterrâneas, para os aquíferos. Com essas reservas insuficientes, elas deixam de abastecer os rios, Então, escrevam lá, resposta 3. As raízes das árvores, fazem que a água entre para os aquíferos, para as reservas subterrâneas. Como essas reservas, como essa reserva é insuficiente, ela deixa de abastecer os rios. Então, em vez de ajudar os agricultores, acaba prejudicando. No livro de atividade de vocês, na página 60, o número 5, sobre a relação das plantas com a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas, assinale as afirmativas corretas. Primeiro lá, o solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais que protegem o solo? Certo? X. Em um solo desprotegido, a força da água remove seus nutrientes, carregando para longe, o que caracteriza assoreamento? Não vamos fazer X, porque isso daí destrói a natureza, não equilibra o ecossistema. As raízes das plantas ajudam a evitar a erosão, porque formam uma rede que segura o solo? Sim. As raízes seguram, chove e ela segura o solo para não ocorrer a erosão. A última, as florestas não conseguem reter poluentes, facilitando a chegada deles ao corpo de água? Não, a vegetação ela segura, consegue sim. Então, X no primeiro e no terceiro. Número 6. Observe a imagem e justifique a importância das matas ciliares para a qualidade das águas e a manutenção do equilíbrio no ecossistema. Observem lá essa imagem. Tem um lado que tem a mata ciliar e no outro lado não tem essa vegetação, Então, o que acontece? As raízes das plantas seguram o solo, evitando a erosão, Também dá para dizer que as plantas, elas seguram um pouco a água da chuva, pelas folhas e vai caindo suavemente no solo, chegando aos reservatórios subterrâneos, certo? Então, vocês vão responder que as raízes das plantas seguram o solo, evitando a erosão, e também que as plantas, elas seguram um pouco a chuva, o volume da chuva nas suas copas, e vai caindo lentamente essa água até chegar nos reservatórios subterrâneos. E a última é uma pesquisa, que vocês vão fazer na casa de vocês. A água é fundamental para
existência da vida da Terra. Pesquise em jornais, revistas ou internet. Podem desenhar também, ok? Se não tiver, não encontrar, desenhe. Façam 2 desenhos que mostrem a importância da água para os seres vivos. E depois escreva uma legenda para cada um dos seus desenhos ou do seu recorte, ok? Então, se não conseguirem imprimir, recortar, não tem revista, não tem internet, não tem impressora, ok, desenha e escreve uma legenda, o que a imagem está retratando. A professora vai postar também um vídeo sobre a mata ciliar. O que é a mata ciliar? Onde encontramos? Qual é a sua importância? Certo? É um vídeo para complementar o nosso conteúdo. Tchau, até a próxima!